Boa noite, pessoal. Ó, eu vou falar sobre um cara que é muito importante e algumas mulheres, algumas que deveriam ser muito importantes e outras que são muito importantes. O cara que eu vou falar que é muito importante, e você deveria ver o vídeo dele, é Fernando não sei o que Mesquita, que é um dos donos do jornal O Estado de São Paulo. E ele tem um vídeo fantástico, onde ele, em resumo, ele fala que estão tratando os brasileiros como os imbecis e ele é contra a censura. E ele conta uma história legal do bisavô dele, do avô, né, com relação à difusão da informação. É assim, a gente até se surpreende porque o Estadão faz parte do consórcio onde massacrou o presidente nos últimos 4 anos. Agora, no final, parece que ele acordou e falou que não ia participar disso aí. Pois bem, seria bom você ver por quê. Porque é um homem, não é que nem eu, mané qualquer que fica fazendo vídeo aí sem repercussão nenhuma. Não, esse cara é do baronato do Brasil. É o cara que conhece o que acontece no bastidor. Não é eu que fico aí fazendo conjectura, não. Ele sabe exatamente o que acontece. Ele conhece os bastidores. Mas não é o bastidor pouquinho, não. É o bastidor até mundial. Então seria bom você escutar o que esse cara fala com relação ao espanto que ele tem do que está acontecendo no Brasil. Porque o cúmulo, o pessoal ultrapassou o limite que nem no tempo dos governos militares se ultrapassou. Porque os censores do tempo dos militares, eles ficavam lá na redação. Pá! Ah, isso aqui não vai, isso aqui não vai. Agora, proibir o cara falar de alguma coisa, proibir uma televisão livre, uns caras livres, não pode usar essa palavra, não pode falar, e proibir e falar fatos que a imprensa já publicou. Então quer dizer que você deveria ver esse vídeo do Fernando, para você ver o quão tá grave a situação. Agora, com relação às mulheres que eu ia falar, e aí é para as mulheres, porque as mulheres têm um poder muito grande no Brasil. E elas são metade do eleitorado, ou até mais da metade do eleitorado. Então elas deveriam se espelhar em algumas mulheres. Assim, a Dilma, que foi o maior, né, a mulher que alcançou o maior status no Brasil sendo presidente, todo mundo já sabe. Mas nós temos duas que estão lá, no mais alto baronato da justiça brasileira. E se você vê, tá na internet, se você vê a Carmen Lúcia, olha, o Roberto Jefferson hoje, ele fez assim uma degradação sobre a Carmen Lúcia. Quando chega a esse ponto, é porque não tem mais moral nenhuma a justiça brasileira. Porque você deveria respeitar, você poderia reclamar, mas desrespeitar, ele desrespeitou ao máximo. Não é um desrespeito, é o que ele pensou, o que todo mundo às vezes pensou também. Por quê? Porque uma mulher que é ministra, conhece a Constituição, e ela assina um voto dela de censura, ela fala, olha, a Constituição proíbe a censura, aqui no Supremo tem jurisprudência contra a censura, mas eu vou votar a favor da censura. Não tem lógica para você entender o raciocínio. Não tem argumento para você defender. E era uma mulher que era para entrar para a história como voz de tenacidade, de não abrir mão do que ela jurou na hora que assumiu lá o ministério. A outra é a Rosa Weber, mas a Rosa Weber já passou já, né? Que ela poderia, porque ela também mudou. Ela tinha votado a favor da prisão de segunda instância e depois mudou o voto, depois de 2 anos. E todo mundo esperava que ela fosse manter, e ela mudou. Que foi que possibilitou vários bandidos saírem da cadeia. Essas 2 mulheres estão no ícone aí do poderio feminino, seriam exemplos, mas você está vendo aí como é que tá. Agora eu vou citar mulheres que talvez você nem conheça, mas que eu acho que representa a mulher brasileira. Vou te falar,
Bárbara, do Te Atualizei. Veja essa mina falando. Ela nem quis ser candidata. E a outra é a Pietra, não sei das quantas, porque ela tem um nome italiano, o sobrenome dela, que também é outra mina fantástica. Desafio Zero, um negócio assim, que ela tem um canal. Eu não vi ainda, mas eu acompanho os cortes. Fantástico. E a outra é a Daniela Marques, se eu não me engano, que é a presidente da Caixa. Veja essas 3 mulheres falando, e aí veja para que lado, qual é o pensamento delas. E aí você, mulher, e você, homem, observe o que falou o Fernando e observe essas mulheres. E você escolha, principalmente a mulher, em que mulher você vai se espelhar. Nessas que eu falei aí, que talvez você nem conheça, ou nessas artistas que cantam, não cantam mais de frente. Elas cantam, elas cantam de costa. Elas não conseguem mais cantar assim, elas cantam de costa. Aí você escolhe para que você, mulher, escolha para quem você quer dar o seu prestígio. E com relação ao que o dono do Estadão falou, para um cara daquele naipe tá falando aquilo, é porque a coisa está muito grave, a coisa está muito preocupante, ok? Eu não tenho credibilidade nenhuma, não tenho influência nenhuma, mas escute esse pessoal, e aí você realmente vai entender o que nós estamos passando, ok? E o Fernando faz assim um histórico de Jesus Cristo, quem salvou Jesus Cristo, quem foi punido, na Rússia quem foi punido, e por aí vai. Ele faz uma história, é muito legal. Show de bola? Pessoal, hoje é dia 21, estavam vendendo vinho por 22, tudo foi proibido, a Ford está vendendo a Ranger por 222 mil, e amanhã, que era para ser dia 22, não vai ser. Hoje é dia 21, amanhã não vai ter data, só agora, estamos agora no calendário dia 23. Por quê? Está proibido falar 22. Interessante, sabe?